do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos mais uma vez reunidos aqui no canal, em mais uma semana. Eu quero acolher você que está chegando aqui, porventura pela primeira vez, e você que já está conosco aqui há mais tempo. Sejam todos bem-vindos. Estamos no quarto domingo de Páscoa. E neste quarto domingo a liturgia vai nos apresentar, Jesus vai se apresentar para nós como o bom pastor, aquele que vai nos conduzir enquanto suas ovelhas. O evangelho de hoje é narrado por São João no capítulo 10, versículo 27 a 30, e no versículo de 27 diz o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa relação profunda que Cristo, enquanto pastor, tem conosco, que somos suas ovelhas, descrita aqui por São João neste evangelho, vai dizer o seguinte: Jesus afirma: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqueles que escutam a voz de Deus revelada pela igreja, revelada pelos seus mandamentos, revelada por toda a sua doutrina católica, porque a igreja nos traz sim a revelação, a verdade, é a igreja que nos revela a verdade de Cristo. Aqueles que ouvem a minha voz são as ovelhas de Cristo. E veja bem, eu as conheço. O pastor conhece as suas ovelhas. O pastor sabe quem elas são. O pastor conhece o comportamento delas e pelo comportamento sabe dizer se essa ovelha está às vezes irritada, se ela está doente, se ela não está. O pastor conhece as suas ovelhas e elas, por sua vez, seguem a sua voz. É próprio do animal ovelha ser conduzido pela voz do pastor, por aquilo que ela ouve. Ela conhece a voz do seu pastor. Se um estranho entra dentro do aprisco e quer coordenar aquele rebanho, ele não será bem-sucedido, porque as ovelhas não o obedecerão. E dentro dessa verdade revelada por nós, para nós, pelo próprio Cristo, nós precisamos entender quem tem coordenado a nossa vida, qual a voz que nós temos seguido. Se é a voz do bom pastor que nos conhece, ou se temos seguido a voz daquele que quer fazer com que nossas almas se percam. Continua o evangelho: Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Olha que ternura Cristo vem nos revelar agora. Olha esse pastor amoroso que deu por nós a própria vida. Esse pastor que se entregou por amor de suas ovelhas, ele vai dizer: eu lhes dou a vida eterna. Cristo vem agora dizer para nós em seu evangelho que ele nos deu a vida eterna. Elas jamais hão de perecer. As ovelhas que ouvem a voz do pastor, as ovelhas que seguem este pastor, jamais hão de perecer. E ele diz mais: Ninguém as roubará de minha mão. Ai, eu peço a Deus que a tua alma seja agora envolvida pela graça do Espírito Santo, para que você entenda que você tem um pastor, o bom pastor, que é Cristo. E ele não é simplesmente um pastor que conduz a tua vida nessa terra, não. Ele é aquele que abriu o céu, que te deu a vida eterna. E ele faz uma promessa para mim e para você, para nós que somos suas ovelhas. Se nós escutamos a voz desse pastor, se nós obedecemos a voz desse pastor, se nós obedecemos as ordens que este pastor nos dá, que é o único pastor que deve conduzir a nossa vida, nós não pereceremos. E aqui, propriamente, esse perecer é de fato morrer. Morrer no que diz respeito à eternidade. Nós jamais pereceremos e ninguém nos roubará dele, que é o nosso pastor. Que o Espírito Santo que age em nós, que habita em nós pelo batismo,
Venha fazer em nós uma obra de libertação, porque é conhecendo a verdade que somos libertos. O próprio Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade que nós precisamos entender, meu irmão? É que seguir a Cristo, obedecer aos teus mandamentos, seguir a Cristo dentro da igreja, ser conduzido por aquilo que a igreja nos ensina, é de fato ter a certeza de que nós não pereceremos e de que estamos unidos ao bom pastor e que, fazendo tudo isso, cumprindo, ouvindo a sua voz e seguindo os seus mandamentos, ninguém pode nos roubar dele. O ladrão que entra no aprisco para roubar as ovelhas só é capaz de roubar se ela começar a segui-lo. Mas aquelas que, atentas à voz do pastor, e que sabem que a voz daquele estranho não é a voz que ela deve seguir, não é a voz que ela deve escutar e obedecer, e permanecem paradas, essas não se perdem e não são roubadas do pastor. Primeiro porque sabem de quem é a voz que elas devem seguir. E segundo, porque o nosso bom pastor não dorme, não cansa de nos vigiar, não cansa de nos seduzir a Ele, não cansa de nos atrair para Ele, porque antes mesmo de nós querermos estar com Ele, Ele quer estar conosco. Estamos na quarto domingo de Páscoa, ainda o tempo da alegria pascal. Estamos no mês de maio, mês mariano, mês dedicado a Nossa Senhora, e precisamos nos colocar à disposição verdadeiramente de ouvir a voz do bom pastor e seguir os seus mandamentos, as suas ordens, as suas orientações, para que a nossa alma não se perca e para que ninguém nos roube dele. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que essa graça espiritual nos seja dada pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu te peço para compartilhar, para deixar aqui a sua curtida, o seu comentário, e para que juntos nós mostremos às ovelhas de Cristo que elas precisam seguir a voz do pastor, obedecer a seus mandamentos para que não se percam e para que ninguém as roube dele. Para você que é mãe, que nos segue aqui no canal, hoje, Dia das Mães, eu desejo a você e a mim, a todas nós, um belo Dia das Mães, cheio da graça de Deus, que tenhamos a nossa maternidade iluminada e conduzida pela intercessão de Nossa Senhora e realmente inspirada pelo Espírito Santo que em nós habita. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.